Ok. Nessa aula a gente vai terminar, né, o capítulo 4 com a discussão de energia em sistemas dielétricos. Existe uma seção final que é de forças em dielétricos. Eu não vou cobrar, tá? A gente vai ficar só com a parte de energia. Se você tiver curiosidade, dá uma lida na parte de forças em dielétricos. Vocês vão ver que quando um dielétrico entra no campo elétrico, ele sofre ação de uma força também. E aí tem várias expressões lá para calcular força, mas eu não vou cobrar isso não. Mas a parte de energia ela é mais importante. Então a gente vai discutir nessa aula e aí vamos entrar no capítulo 5 já, que é a parte de magnetostática, onde as cargas finalmente elas vão poder se mover no sistema e a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Eu não vou mentir para vocês que essa discussão de energia em sistemas dielétricos, ela tem muitas sutilezas, tá? Inclusive, até hoje você encontra o pessoal pesquisando, publicando artigos nessas revistas mais básicas, tipo American Journal of Physics, que seria o equivalente da revista de ensino brasileira. Então, até hoje os caras ficam pesquisando esses sistemas com dielétricos e tentando entender o comportamento da energia nesses sistemas. Então, é um tema bem sutil, justamente porque o conceito de energia já é sutil, né? A energia para a gente aqui, na nossa primeira discussão de energia, qual que era a ideia? A ideia era a gente pegar cargas para montar o nosso sistema, né? Então a gente pegava uma carga pontual lá do infinito, colocava numa posição aqui, depois trazia outra, e cada carga que a gente trazia, a gente em princípio tinha que lutar contra um campo elétrico que já estava no sistema, né? Da carga anterior. E isso fazia com que a gente gastasse uma energia para montar o sistema. No final, o trabalho total seria a energia que estava ali armazenada no sistema, né? Do que a gente chamou de energia eletrostática. E lá a gente chegou numa expressão para energia que era essa daqui. A gente viu que tinha várias formas, né? Você pode escrever a energia em termos de campo, em termos das cargas, que dependendo de como você caracterizava o teu sistema, se era através de cargas pontuais ou de densidades contínuas de cargas, umas equações eram melhores do que a outras. Mas a gente chegou numa equação que era mais geral, que era realmente a energia eletrostática do sistema, que era essa, né? ε0, que é a permissividade do vácuo, dividido por 2, e aqui uma integral, que era a integral em todo o espaço, então vou botar assim, infinito, dizendo que é em todo o espaço, né? Menos infinito mais infinito, do que? Do campo elétrico, que dependia da posição, produto interno, com ele mesmo, e aqui integrado no elemento de volume, né? A gente viu isso. Em geral a gente escreve isso aqui como E ao quadrado, né? Uma notação. Quando a gente escreve assim, E ao quadrado significa o produto interno. Então, se você tinha um sistema lá que não tinha dielétrico, né, a gente não tinha considerado dielétricos ainda, você tinha que olhar o campo elétrico em todo o espaço. Então, numa esfera uniformemente carregada, com a densidade de carga constante, a gente viu que existe um campo dentro da esfera, que ele até crescia linearmente, né, com a distância ao centro, e fora também tinha um campo que decaía proporcional a 1 sobre r ao quadrado. Então, para calcular a energia desse sistema, você tinha que integrar o campo dentro da esfera, né, o quadrado do campo, o produto interno, dentro da esfera e fora. Aí você tinha a energia total. Agora, se você lembrar do final da aula passada, a gente deu um exemplo, né, de um sistema onde ele tinha um campo elétrico numa direção Z, e aí você colocava uma esfera dielétrica, né, nesse sistema centrado aqui na origem. Aí eu posso perguntar para você, né, também, com relação a esse último exemplo da aula passada. Posso perguntar qual é a energia desse sistema. Então, se você for utilizar essa equação, você vai obter um número que não está correto. Tá? Não está correto. E é isso que eu quero explicar nesse início dessa aula aqui. E vai ser um pouco sutil, tá? Algumas coisas eu vou passar bem por alto. O que é mais importante para mim nesse momento é que vocês entendam a mensagem da integral que vai te dar realmente a energia do sistema, tá? E eu vou tentar explicar o porquê que essa equação aqui ela não é mais válida quando você tem dielétricos.
Então lembra que da nossa discussão de, do que é, né, um trabalho do sistema, a gente tinha algo assim. Ó. Eu tinha aqui um sistema de coordenadas, tá, com a origem aqui arbitrária, x, y, z qualquer, que é a origem. Ó. E aí não tem nada nesse esquema ainda. Vamos supor que a gente carrega aqui do infinito, lá de longe, uma carga pontual e eu coloco ela, eu venho por aqui, coloco ela nessa posição. Uma carga mais que positiva. Tá? Qual o trabalho que foi feito por mim para colocar essa carga aqui? Ora, zero, né? Porque trabalho aqui a força, integral da força de deslocamento, não tem nenhuma força porque não tem carga no sistema. Então o trabalho é zero, não tive zero trabalho para colocar essa carga aqui, eu não gastei nenhuma energia. Se eu quiser trazer uma outra carga, essa outra carga ela vai ver já o campo criado por essa e aí sim começa a adicionar energia ao sistema. Né? Mas se eu colocar só uma carga, eu não tenho trabalho. Agora vamos supor que você faz esse mesmo procedimento. Eu vou colocar aqui novamente o sistema de coordenadas. Eu vou colocar aqui x, y, z. E vamos supor que agora, aqui centrado na origem, existe um dielétrico. Olha só. Isso aqui é um dielétrico. Então, o dielétrico é um material, tem moléculas, etc. Ele está neutro, não tem carga nenhuma, então nada está acontecendo. Agora, se você trouxer do infinito aqui, ó, a mesma carga e colocar na mesma posição, se você quiser, o trabalho não vai ser mais zero. Por quê? Porque no momento em que eu estou trazendo essa carga para cá, o campo elétrico dessa carga vai o quê? Polarizar a minha esfera dielétrica. Então, o que é polarizar, né? Em termos de moléculas, por exemplo, cada molécula dentro aí do volume dessa esfera vai sentir esse campo da carga aqui. E a gente viu que se uma molécula, né, for polar, por exemplo, ela já tem um momento de dipolo, ela vai sofrer o quê? Um torque. Então ela vai dar uma girada. Então, se ela girou, ela adquiriu uma energia rotacional. E se ela adquiriu energia, quer dizer que um trabalho foi feito no sistema. Tá? Então, o efeito da aproximação de uma carga de um dielétrico vai ser criar um monte de momento de dipolo, como a gente viu. E esses momentos de dipolo eles são criados tanto pelo átomo ser esticado, né? Ou seja, separar um elétron de um próton, criar esse momento de dipolo, como eles podem também girar. Então, esses dois efeitos de esticar o átomo, esticar eu estou dizendo, né, só dizendo que existe um deslocamento das cargas positivas para um lado e negativa para o outro. Esse efeito, ele custa energia. As coisas não podem se mover, eu não posso ter inicialmente uma molécula, um átomo neutro e ele se esticar sem custar energia. Então, por isso que nesse caso, ó, o trabalho não vai ser nulo. Mesmo que eu tenha aqui um objeto que esteja com a carga resultante líquida, né? Zero, com a carga resultante líquida zero, que é um dielétrico, ele não está carregado. Tá? Então aí essa é o ponto fundamental do porquê essa equação não seria válida nesse sistema. Porque essa equação não leva em conta o trabalho adicional que nós estamos fazendo para criar esses dipolos, para esticar as moléculas para rotacionar elas. É só isso, tá? Esse é a razão, o motivo do porquê essa equação aqui não é válida. E de fato, se você lembrar como essa equação foi derivada lá nas aulas passadas, você vê que a gente realmente não levou nada disso em conta. Tudo que a gente fez naquele início da aula de energia foi pegar a partícula carregada, trazer para cá, pegar outra, trazer para cá, pegar outra, trazer para cá. Então não tinha nada girando ou esticando. Então é óbvio que a equação que a gente vai chegar para a energia desse sistema com dielétrico, quando você calcular, né, ela vai te dar um valor maior do que essa daqui. Porque a energia, a equação que a gente vai chegar para um sistema quando tem dielétrico, eu vou colocar aqui, ela vai levar em conta essa energia adicional de rotação,
de alargamento, né? De estiramento das moléculas. E isso não é tão trivial, né, de você visualizar a princípio. Mas eu vou dar aqui alguns exemplos e a gente vai ver que realmente isso é verdade. Eu vou jogar a equação aqui, tá? A equação para a energia quando você tem dielétrico no sistema. Dá para derivar ela, só que eu acho que a derivação vai complicar ainda mais a interpretação física. Então, o livro-texto ele faz, tá? Ele deriva essa equação. Se você tiver curiosidade, dá uma olhada lá. Não é muito interessante assim nesse ponto saber de onde ela vem, mas é importante entender por que essa outra aqui vai ser válida e essa aqui não. Tá? E é justamente por isso. Nos sistemas dielétricos há um grau de liberdade a mais para as moléculas. E isso está me dizendo que eu tenho que ter uma energia extra para girar as moléculas, esticá-las, etc. Então a equação correta, quando você tem dielétricos lineares, tá? Então vou botar aqui muito explícito, porque se o seu dielétrico não for linear, ela não é válida, né? Vou colocar aqui, ó, para dielétricos lineares. Se o seu dielétrico não for linear, a análise muda completamente, tá? E aí sai aí do escopo dos nossos assuntos. Para dielétricos lineares, ó, se você tiver um sistema com dielétricos lineares, a energia ela é, na verdade, 1/2 da integral, também todo espaço, então vou simbolizar isso dessa maneira. E também vai ter um produto interno aqui, só que não é do campo elétrico com ele mesmo. Vai ser do vetor deslocamento elétrico, que depende da posição R, né? Produto interno com o campo elétrico. Então essa é a única mudança. Veja que não tenho mais o ε0, obviamente, né? Senão não teria unidade de energia. E se você tiver numa situação onde você não tem dielétricos, o que acontece? O vetor polarização é zero, porque eu não tenho dielétricos, então não tenho polarização. Consequentemente, o D ele fica somente ε0 vezes o campo elétrico. Lembra que o D em geral é mais o P, mas se o P é zero dá isso. E aí essa equação sim fica idêntica a essa equação aqui. Então, no caso onde você não tem dielétrico, essa expressão para a energia do sistema, né, para o trabalho feito, fica idêntica à equação que a gente viu nas aulas passadas. Então, essa é a nossa primeira conclusão. Se tem dielétricos lineares, tá? Lembrando que tem que ser linear, essa aqui é a equação correta para a energia. E, em geral, esse número que você vai obter quando calcular essa integral, esse W aqui, ele vai ser maior do que esse W se você calculasse essa aqui utilizando somente o campo elétrico. Justamente porque essa expressão leva em conta a energia que está lá para girar a molécula, para esticar ela e etc. E essa daqui não. Então, o que eu quero é mostrar para vocês um exemplo muito simples, tá? O sistema é um pouquinho estranho à primeira vista, mas se você parar para pensar, é tranquilo. E a gente vai calcular a energia desse sistema utilizando essa primeira equação aqui e utilizando essa segunda. Perfeito? Então, o sistema é esse aqui, ó. É um exemplo, na verdade, né? Está feito no livro texto. Só vou entrar um pouco mais de detalhe para a gente explicar melhor. Então, é um exemplo. E o exemplo é o seguinte: imagine que você tem uma esfera de raio R. E essa esfera de raio R, ela está preenchida por um dielétrico linear com constante dielétrica ε de R. Lembra que a constante dielétrica é a permissividade elétrica, né, dividido pela permissividade do vácuo. Então, a constante dielétrica. Então eu tenho aqui um dielétrico, né, como esse aqui que eu desenhei, mas inicialmente não tem nenhum campo aqui, nada, né, só está o dielétrico, então não tem nada acontecendo aí. Então vamos fazer alguma coisa acontecer. Eu quero colocar um campo elétrico aí para ver, né, para polarizar esse dielétrico. Então vamos supor o seguinte, que esse campo elétrico ele é gerado por uma densidade volumétrica de carga que também está dentro dessa esfera de raio R, que é uma densidade de carga, ó, o índice F, free,
É uma densidade de carga que está lá, independente, né, de ter dielétrico e polarização, não. Então, o sistema meio estranho é uma esfera dielétrica, então tem moléculas ali, e também nessa esfera tem uma densidade de carga livre, que é como se tivesse um material dopado com um monte de cargas extras. Então, essa densidade de carga livre, que é o que eu botei aqui com ρf, né? Então, isso aqui, a unidade são coulombs por metro cúbico. Então, essa densidade de carga livre vai criar um campo elétrico. Inclusive, a gente já resolveu esse problema utilizando a lei de Gauss, né? Lembra aquele problema da lei de Gauss, que era uma esfera uniformemente carregada, tinha um ρ que era constante na esfera. A gente calculou o campo elétrico dentro e fora. E a gente viu que o campo elétrico dentro, o módulo dele crescia com a distância da origem, né? E quando ia para fora da esfera, ele decaía com r ao quadrado. Então é o mesmo sistema. Só que aqui, além de ter essa densidade de carga livre, eu estou assumindo que essa densidade de carga livre faz parte de um dielétrico. Então tem moléculas ali que vão sentir esse campo elétrico criado pela densidade de carga livre e vão ficar o quê? Polarizados. Né? O dielétrico vai ficar polarizado. Então esse é o meu sistema. Eu quero calcular a energia desse sistema aqui. Tá? Existe a energia, concordo? Existe campo, existe a energia, existe polarização, as moléculas aí se esticaram, se contorceram, giraram, tanto faz. Existe a energia do sistema. Então eu quero fazer isso. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar, né? Se eu quero calcular a energia, eu vou ter que fazer essa integral. Então, eu vou ter que saber o campo D e o campo E. E se eu quero utilizar essa daqui, eu preciso saber do campo elétrico, o campo E. E ó, em todo espaço, na integração em todo espaço. Então, eu preciso saber o campo D e o E aqui dentro e o campo D e E aqui fora. Esse é o primeiro passo. Eu acho que a gente fez um exemplo, né? Num caso parecido, que é simples, né? Pela simetria do problema, esférica, com tudo uniforme, é óbvio que a gente vai utilizar a lei de Gauss, né? Então, vamos supor que essa superfície aqui do dielétrico, da densidade de carga, é o S. Então, a lei de Gauss para dielétricos diz que o vetor deslocamento elétrico numa posição da superfície com o produto interno com o vetor perpendicular à superfície para fora dela, ou seja, esse vetor aqui aponta, né, para fora, já cansou de fazer coisa aqui, integrado na superfície, na área, é igual que a carga total, eu vou fazer assim, carga total dentro da superfície, né? Carga total livre enclosed. Foi... Desculpa, acho que foi essa anotação que a gente utilizou, né? Então vocês podem pausar o vídeo agora se quiserem. A ideia é você selecionar uma superfície gaussiana de raio R, onde o R está menor do que o raio da esfera, e depois seleciona uma superfície R, onde o raio R está maior do que a esfera. Aplica a lei de Gauss, né? Faz aquele negócio que a gente já cansou de fazer. Então não vou ficar refazendo não. Então quando você fizer esses cálculos, o campo D ele vai ser o seguinte. D de R vai ser... Então ele vai separar em duas partes, porque vai ser o campo D dentro da esfera e fora dela. Então dentro da esfera ó, vai ser ρf, que é a densidade de carga volumétrica, R, que seria a distância aqui, ó, até um ponto, a distância do centro da origem radial a qualquer ponto aqui, só que aqui dentro da esfera, dividido por 3. Isso aqui para essa distância radial menor do que o raio da esfera. Então isso é o D, opa, faltou o vetor, né? Isso aqui pela simetria do problema é radial, então está aqui o R chapéu. Então o vetor D ele aponta radialmente para fora, muito parecido com o campo elétrico lá, do caso que a gente resolveu. E o módulo dele cresce linearmente à medida que você se afasta do centro da esfera. E fora é aquilo que a gente espera, né? Eu tenho aqui ρf, r ao cubo, dividido por 3r ao quadrado. E aqui o vetor unitário. Então o campo também é radial e decai com o quadrado da distância. Talvez vocês não estejam acostumados a ver uma resposta em termos da densidade de carga, né? Mas se você lembrar, a densidade de carga, o F free, como ela é uniforme e constante, ela é simplesmente o que? A carga total que existe aqui na esfera dividido por 4/3 de π e o raio da esfera ao cubo. Então, se você quiser substituir ρf nessas expressões, você vai talvez ver equações que sejam mais
reconhecidas por vocês, tá? Mas é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Só que aqui você vai ter que traduzir a carga total, que o problema não deu. Então eu vou escrever tudo em termos de ρf mesmo. Perfeito, então nós já conhecemos, ó, o vetor D, o campo de deslocamento, né, o campo de deslocamento elétrico, dentro do volume da esfera e fora. Então, a princípio, eu já posso usar, né, já conheço esse termo aqui da expressão, que é o D. Agora a gente precisa do campo elétrico. Só que é óbvio, né? Por quê? Porque como o dielétrico é linear, a gente viu que o D tinha uma relação com o campo elétrico dessa maneira, né? Quando é linear, onde epsilon seria a permissividade, que é esse epsilon aqui, ó. Então, se você quer escrever em termos de a constante dielétrica, eu não sei porque o livro fez isso, mas ele escreve em termos de εr, isso aqui dá epsilon 0, epsilon r vezes o campo elétrico. Então, o campo elétrico é igual a D dividido por epsilon 0, epsilon r. Isso, né? Quando você tiver em posições dentro do dielétrico, porque o D é uma relação linear. Se você estiver fora do dielétrico, o P é zero e o D é simplesmente epsilon 0 r, né? Foi o que a gente fez aqui em cima. Então você tem que ter essas duas condições. Se você estiver dentro da esfera, você tem essa relação e fora você tem essa. Então, a princípio, a gente pode escrever direto aqui também o campo elétrico. Então, dentro da esfera, você está no dielétrico, então o E é D, que é esse D aqui, ó, dividido por epsilon 0, epsilon r. Então você tem ρf, r, 3, epsilon 0, epsilon r. E aqui R chapéu. Isso para R menor do que R. E fora, você só basta dividir, né, o D por epsilon 0. Então a gente vai ter ρf, R ao cubo, 3 epsilon 0, R ao quadrado. R chapéu. Isso fora da esfera. Então agora a gente conhece o vetor D e o campo vetorial D e o campo vetorial elétrico dentro e fora da esfera. Ou seja, a gente conhece ele em todos os pontos do meu sistema, em todo o volume. Então eu posso fazer essa integração, né, utilizando essas duas equações para a gente comparar. Tá? Então eu estou falando para vocês que essa é a equação correta quando você tem dielétricos, porque essa equação leva em conta o esticamento, a rotação das moléculas aqui, isso custa energia, e que essa aqui não leva em conta. Então eu quero mostrar para vocês o resultado, tá, desse cálculo. Não vou fazer as integrais, isso é trivial, mas a gente vai ver que de fato esse valor aqui, W, ele vai ser maior, tá, do que esse valor aqui. Então vamos chamar de W1 a integral que a gente introduziu lá no início do curso. Que eu estou dizendo, quando tem dielétrico no sistema, ela não serve, né? Seria isso aqui. A escalar é integrada em todo o volume. Então, como é que você calcula isso aqui? Você vai ter que pegar o campo elétrico, produto interno dele mesmo, dentro, integrar em todo o volume, e depois fazer produto interno dele com ele mesmo fora, né, em todos os pontos fora aqui, e também integrar em todo o volume aqui, ó, do raio até infinito. Então, eu não vou fazer essa conta, tá? Se vocês quiserem, pausa o vídeo e faz. É simples, né? Só pegar o quadrado disso, integrar em todo o volume. Aí quando você fizer essa continha, o resultado vai dar isso aqui. Vai dar 2π ρf ao quadrado r à quinta 9 epsilon 0 que vai multiplicar 1 sobre 1/5 de epsilon r ao quadrado. Epsilon r é a constante dielétrica aqui. Mais 1. Esse é o resultado. Se você utilizar essa relação, né, que envolve só o campo elétrico. Se você utilizar outra relação, que eu estou dizendo para vocês que é a correta, que é 1/2 da integral em todo o espaço de produto interno E, sem o epsilon 0 aqui, cuidado para não esquecer isso, e vamos chamar isso aqui de W2. Então, para fazer isso aqui, como é que você faz? Ora, tem que pegar o produto interno de D com E, dentro e fora da esfera. Aí você separa essa integral em duas, né? Uma integral dentro, no volume da esfera, e fora.
Aí dentro da esfera, o D vale isso. E o campo elétrico vale isso. Então você vai ter que pegar o produto interno disso com isso e integrar no volume da esfera. E fora, o D vale isso. E o campo elétrico vale isso. Então você pega o produto interno desse termo com esse e integra fora da esfera. É idêntico a esse caso, só que você vai ter que pegar o campo D em um dos termos aqui, né? E tirar esse ε0, obviamente. Então, se você fizer isso, olha o resultado que dá. Dá 2π ρf ao quadrado, r à quinta, sobre 9ε0. Então, dá idêntico a esse termo, tá? Não tem diferença nenhuma. A diferença vai vir aqui, ó, porque esse dá 1 sobre 5 ε de r, a constante dielétrica, mais 1. Então, se você comparar essas duas expressões, essa aqui com essa aqui, a única diferença é que aqui eu tenho εr ao quadrado e essa aqui eu não tenho εr ao quadrado. É lógico que isso não vai mudar a dimensão, porque o εr não tem dimensão, porque ele é a razão de duas permissividades. Então, o εr não tem dimensão. Mas como esse aqui está ao quadrado e o εr é sempre maior do que 1, consegue ver? O εr é sempre maior do que 1, né? Então, esse termo aqui vai dar menor do que esse aqui, ou seja, eu vou ter W1 menor do que W2. Somente por causa desse termo aqui que está ao quadrado e esse não. Né? E como esse εr é sempre maior do que 1, essa razão sempre vai dar menor do que essa. Então, é o que eu disse. Ó, se você utilizar essa equação, que envolve só o campo elétrico, você vai obter uma energia que é menor do que se você utilizar essa relação com o D. E por que a energia é menor? Porque essa integral com o D aqui, ela leva em conta a energia necessária para girar a molécula, esticar a molécula, ou seja, formar a tua polarização. Tá? Então é só isso. Essa era a sutileza, tá? Que eu tinha para falar para vocês. Do porquê que você não deve utilizar essa relação quando você tem dielétricos no seu sistema. Aí, se você for meter a cara aí para pesquisar os artigos, que existem artigos de eletrostática ainda hoje que o pessoal publica, mas na parte de ensino, né? Vocês vão ver uma porrada aí de interpretações, de derivações dessa integral, tá? E o tema vai ficando bem complexo. Mas o que todo mundo concorda é isso, que essa equação deve ser usada quando você tem dielétrico, tá? Porque ela tem uma contribuição de energia que essa daqui não tem. E se você parar para pensar um pouquinho, de fato, né, faz sentido, porque quando a gente derivou isso aqui, a gente não levou em conta nenhum par de cargas girando, não levou em conta nada disso. Então, pega lá o livro texto, vai na penúltima seção do capítulo 4, você vai ver que a seção é exatamente essa, energia, sistema dielétricos, e passa o olho assim, vai lendo com calma. E o Griffiths ele consegue estender uns exemplos ainda mais, ele consegue calcular explicitamente a contribuição. Por exemplo, eu sei que, né, eu calculei aqui o W2, então eu sei que existe uma energia que foi para o sistema na polarização que girou as moléculas ou esticou. Como é que eu calculo essa energia? Bom, você pode subtrair, né? Se você subtrair a energia W2 menos W1, o que é que vai sobrar? A energia exatamente necessária para girar a molécula, esticá-la. Então, se você quiser brincar com essas equações, tá? Tem um prato cheio aí. É lógico que se você sumir com o dielétrico desse sistema, as energias têm que dar iguais, né? E como é que você some com o dielétrico aqui? Você pode dizer que o εr é igual a 1, porque aí o ε é igual a ε0. Aí, se o εr for igual a 1, esse fator dá 1 e esse fator também dá 1. E aí essas expressões ficam iguais. Então, quando eu colocar εr igual a 1, eu estou dizendo que eu removi o meu dielétrico no sistema. E aí a energia, as duas têm que dar iguais, né? Que foi o que a gente discutiu aqui em cima. Quando o d é ε0 essa expressão dá igual a essa daqui, tá? Então era essa sutileza que eu queria falar. Depois vocês podem fazer alguns exercícios da lista e trabalhar com essa integral. Tá? Então a grande dificuldade é obter os campos, o D e o E. Né? E pela simetria do problema, geralmente a lei de Gauss ela é suficiente. Na medida que quando você obtém os campos, o problema está praticamente resolvido por completo. Ok, então essa foi a nossa discussão sobre energia.
em sistemas dielétricos, tá? Fechando o capítulo 4. Então agora a gente vai entrar, né, vai começar uma dinâmica aí de cargas que se movem, que é o capítulo 5 do Griffiths. E a nossa primeira discussão vai ser sobre a seção chamada força de Lorentz. Tá? Por que que a gente vai precisar introduzir uma outra força aqui na nossa descrição? Por que que a lei de Coulomb ela não vai ser tão interessante para a gente quando as cargas agora podem se mover? Bom, então beleza, até agora, né, se você olhar todas as aulas, todos os exercícios, todos os exemplos que a gente fez, as nossas cargas estavam sempre paradas, né, com relação a um referencial. Tá tudo carga parada, tudo que a gente, em alguns instantes as cargas se moviam, né, que era o caso do condutor, quando a gente aproximava ele do campo, mas se movia muito rápido e a gente esperava elas sempre ficarem paradas para analisar o problema do ponto de vista da eletrostática. Então, cargas paradas criam um campo elétrico que em cada posição do espaço ele não muda no tempo, ele é constante, né? Foi isso que a gente fez até agora. Então eu vou mostrar para vocês aqui um experimento, que é peguei do livro texto, para mostrar para vocês que a lei de Coulomb não tem como descrever corretamente a dinâmica quando as cargas estão se movendo. Então o experimento é muito simples. Imagine que você tem uma bateria aqui, ó, uma pilha, né? E a pilha ela tem um terminal positivo, tem um terminal negativo. Tá? Então eu vou puxar aqui alguns conceitos que eu sei que vocês já estão acostumados. Vocês sabem, por exemplo, que é um fio onde passa a corrente, ele gera um campo magnético. Vocês já estudaram isso. Então o que a gente vai fazer vai ser destrinchar, né, de uma maneira mais quantitativa, se aprofundando mais nesses conceitos. Tá? Por exemplo, será que todo tipo de corrente no fio vai gerar um campo magnético estático, como o campo elétrico, né? Ou seja, será que toda corrente que está no fio, se eu parar aqui numa posição perto do fio, eu vou olhar e vou ver um campo magnético que não muda do tempo? Então a gente vai ver que não. A gente vai ter que definir, vai chegar a hora que a gente vai ter que dividir esse estudo e apenas considerar apenas alguns tipos de corrente para poder estudar magnetostática, tá? Porque eu quero ainda continuar estudando magnetostática, ou seja, campos que não mudam no tempo. Então a gente vai se aprofundar um pouco nesses conceitos. Perfeito. Então se você tiver aqui uma bateria e você conectar aqui um fio, ó, e aí uma parte do fio que você pode começar aqui, ele é retinho dessa maneira, não está tão reto, mas imaginem reto. Tá? Então esse é um fio, ele vem aqui, vem para cá, e aí essa outra parte você pode vir para cá assim e continuar para cá. Aqui imagine que está reto, tá? Isso aqui é reto. É muito ruim desenhar nessas mesas digitalizadoras. Mas imagine que aqui está reto, e aí essa outra ponta do fio você vem e conecta no terminal negativo. Então vocês sabem que vai existir uma corrente que vai estar nesse sentido aqui, ela vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá e vem para cá, né? A corrente ela tem uma convenção de que ela sai daqui do polo positivo, né? E apesar da gente saber que são os elétrons no fio que estão realmente se movendo, a gente considera a corrente no sentido contrário, né? Então, quando a gente coloca aqui essa setinha, não, os elétrons na verdade estão no outro sentido. Então é como se a gente estivesse olhando na verdade cargas positivas percorrendo esse fio. Tá? Não faz diferença nenhuma fisicamente, claro, mas é uma convenção que é adotada. Então a corrente, quando a gente fala assim, a corrente está aqui, vocês têm que imaginar, na verdade, cargas positivas percorrendo esse circuito, mesmo que na prática sejam os elétrons que fazem esse movimento. Tá? Então, se você fizer esse experimento, pegar essas duas, o que me interessa são essas duas partes aqui, ó, essa parte aqui, essa parte aqui. Se você fizer esse experimento, você vai observar que esse fio ele vai fazer, vai vir para cima aqui, ó, com uma certa força. E esse fio aqui ele vai vir para baixo, com a força menos F. Ou seja, ele vai fazer algo, se você for colocar aqui um deslocamento dele, ele vai fazer algo assim. Ó. E esse fio vem para cá. Eu lembro fazendo esses experimentos no colégio. Você pegava dois fios, ligava na pilha, colocava eles. Tem que ser um fio mole, né? Pra você conseguir malear, ficar maleável. E aí ele se separava, tá? Agora, se você fizer uma outra montagem,
Imagine, por exemplo, que você tem aqui a mesma pilha, né, terminal positivo, terminal negativo, e aí você faz o seguinte, você pega um fio saído aqui do terminal positivo, e aqui está uma parte reta, né, como está aqui, também o fio saiu e veio, e aí, deixa eu ver como eu botei aqui, né? Você pega esse fio e vem para cá, ó. Aqui eu cortei, mas imagine que vem por baixo, né? Esse fio ele vem aqui, vem por baixo desse fio, aí eu fixo de novo aqui, ó, e ele vem reto, e isso aqui vem para o terminal negativo. Então agora a corrente ela vai fazer isso aqui, ela vem para cá, volta para cá, vem para cá e volta para a bateria. Tá? Então a diferença aqui é que as correntes elas estão em sentidos contrários nessa configuração e aqui as correntes estão no mesmo sentido. E se você fizer esse experimento, vocês vão ver que agora existe uma força de atração entre os fios. Ó. A força F estiver aqui, essa aqui vai ser menos F, né, pela terceira lei de Newton. Então esses fios, essas duas partes aqui, eles vão se atrair. Ó. Então eles vão meio que fazer isso aqui. Ó. Então assim eles vão se atrair. Então, se eu chegar para vocês e perguntar qual é a origem dessa força, por que, que eles se atraíram aqui, por que, que eles, né, tiveram uma repulsão aqui, você não tem como explicar isso em termos de lei de Coulomb. Primeiro porque a lei de Coulomb só serve, né, só se aplica para cargas paradas, ou cargas que estão em movimento muito lento, mas vamos supor que esteja parada. E aqui tem cargas em movimento, porque vocês sabem que uma corrente no fio, uma corrente é um fluxo de cargas em movimento. Então a gente vai precisar de uma outra lei. Tá? O Griffiths, né, o livro de texto, ele inclusive discute alguns casos, ele vai mais a fundo aí nessa análise. Ele fala assim, você pode imaginar que esse fio que ele se repeliu desse, porque eles ficaram carregados positivamente ou negativamente. Mas isso não está correto, porque se eu aproximasse uma carga aqui, mais que, se vocês, esse aqui está com a carga positiva, esse está com a carga positiva, por isso que repeliu. Mas se você aproximasse uma carga mais que aqui, essa carga deveria sentir uma força, né? De repulsão também, e ela não vai sentir. Então, de fato, essa força aqui ela não tem uma origem elétrica, tá? Não tem uma origem elétrica. Então, a origem dessa força, como você já sabe, tem uma origem magnética, né? Então, a gente descreve essa situação dizendo que essas cargas em movimento criaram um campo magnético e que esse campo magnético criado por esse fio aqui, por exemplo, ele interagiu com a corrente que passa nesse fio e deu origem à força. Mesma coisa para cá. Tá? Então, veja que a gente tem aqui uma certa lógica que é cargas paradas, estacionárias, elas geram um campo elétrico. Foi o que a gente estudou até agora. Né? Só que cargas em movimento, elas geram um campo magnético, mas também geram um campo elétrico. Por quê? Ora, se você pensar no exemplo de uma única carga pontual em movimento, imagina uma carga mais que em movimento, sozinha ela no universo, não existe mais nada, uma carga pontual em movimento. Ela vai ter um campo elétrico, é uma carga carregada, só que ela também vai gerar um campo magnético. Tá? E a gente vai discutir isso mais na frente, mas o problema de uma única carga se movimentando no espaço é muito complicado. E vocês só devem ver isso aí mais no futuro, tá? Em outro curso. Tá? Então, essa é a ideia. Ó. Cargas paradas, de fato, só geram um campo elétrico. Foi o que a gente estudou até o momento. Agora, se as cargas se movem, elas também geram um campo magnético. Então, se você olhar aqui muito perto, aqui na real, você também vai ver um pequeno campo elétrico. Tá? Só que ele vai ser muito pequeno comparado ao campo magnético. A gente vai discutir isso lá na frente. Bom, existe um equipamento que vocês já sabem,
que se você utilizar ele, assim, perto de um fio, numa região aí do laboratório que você quer estudar a distribuição de campo magnético, ele consegue te dizer a direção do campo magnético, que é uma bússola, né? Todos vocês já devem conhecer a bússola. Então a bússola ela tem uma agulhinha magnetizada e se você coloca essa bússola numa região que tem um campo magnético, essa agulhinha tende a se alinhar com as linhas de campo. Então você pode pegar essa bússola, por exemplo, e aproximar de um fio por onde passa a corrente e ir mexendo a bússola assim, ó, e vendo para onde essa agulhinha está apontando, essa agulha magnetizada. E aí com isso você consegue mapear a distribuição de linhas de campo do campo magnético. Então se você fizer essa análise, por exemplo, num fio, imagina um fio aqui, ó. Imagine que ele é reto, tá? E vamos supor que nesse fio está passando aqui um fluxo de cargas nessa direção, uma corrente. A gente vai definir corrente, na verdade, eu estou usando aqui a nomenclatura, mas a gente vai definir precisamente o que é uma corrente elétrica. Então, se você tiver um fio onde passa aqui um fluxo nesse sentido, e você pegar a tua bússola e começar a mapear as linhas de campo, você vai ver que elas fazem o seguinte, ó. Se isso aqui fosse uma linha de cargas carregada, um lambda da eletrostática, quais seriam as linhas de campo elétrico? Não seriam radiais, né, apontando para fora do fio? Agora, se aqui passa uma corrente e você mapear as linhas de campo magnético, as linhas de campo fazem assim, ó. Ela vem para cá, passa por trás do fio e se fecha nesse sentido. Se você vier para essa outra posição, ela vem para cá, passa por trás do fio e vem para cá nesse sentido. E se você pegar aqui, ela vem para cá, passa por trás do fio e volta aqui nesse sentido. Então as linhas de campo magnético, elas são fechadas nela mesma, tá? Isso você consegue mapear. Eu não estou ainda dizendo como a gente calcula campo magnético, nada disso. A gente vai ver isso lá na frente ainda, tá? Primeiro a gente tem que entender a origem, né, o que é que gera o campo magnético, a distribuição de corrente, etc. Então a gente vai bem com calma. Então veja que se você aplicar essa descrição da linha de campo, a gente vai denotar um campo magnético pela letra B, tá? A gente pode voltar para esse exemplo, por exemplo, desse segundo caso, onde as correntes estão na mesma direção. Vou colocar aqui, ó. Então eu tenho aqui um dos fios com a corrente aqui. E eu tenho aqui o outro fio, que seria, sei lá, esse de baixo, por exemplo. Então ele vem para cá, tá aqui. Então esse fio está passando uma corrente. E a gente está vendo que a corrente gerada por um fio tem esse sentido, né? Existem aquelas regras da mão direita, você deve lembrar. Você põe teu polegar na direção da corrente, né? E aí os teus dedos eles indicam, ó, o sentido dessas linhas de campo magnético. Então, se você olhar para essa figura, se a corrente está nessa direção, numa posição aqui do fio, por exemplo aqui, o campo magnético criado por essa corrente vai estar entrando no quadro, né? Eu vou desenhar assim, para ficar melhor de ver. Aqui é um ângulo de 90 graus. Ó. Então esse seria o campo B criado por esse fio com corrente nessa posição aqui, tá? Eu desenhei ele assim, mas ele está entrando no quadro, tá? Isso aqui é um ângulo de 90 graus. Em geral, você poderia escrever aqui assim, ó, porque fica ruim de desenhar, né? Em geral, pode fazer assim, ó, entrando no quadro, então botaria um X numa bolinha. Tá a mesma coisa, mas aqui é mais, sei lá, acho mais estético de ver. Então a gente tem o campo B que está aqui, como a corrente está nesse sentido, a velocidade dos prótons, né? Ela está nesse sentido, então eu tenho a velocidade, né, para cima, porque a corrente está para cá, o campo elétrico entrando na página e a gente viu que a força aqui é de atração, ó, então a força está apontando para cá. Então dá uma olhada nesses três vetores, ó, o campo magnético está entrando no quadro, a velocidade está para cima e a força está para a esquerda aqui, né, na minha visão. Então, de fato, é uma lei de força muito estranha. Né? Muito estranha. E se você inverter o sentido da corrente, o V aqui ele vai ficar para baixo e o F vai apontar para o outro lado. Então, a minha lei, né, qualquer lei que eu escreva aqui para a minha força, tem que ter todas essas características.
Se eu mudar o sentido de V, eu mudo o sentido de F. Se eu mudar o sentido de B, também eu mudo o sentido de F. E essa lei de força, ela é um axioma da teoria, tá? Então, o cara puxou isso do bolso, viu que fazia sentido, ela foi sendo mastigada ao longo dos séculos aí, e hoje a gente aceita. Ela é chamada, essa lei de força, ela é chamada de força de Lorentz. E vocês já sabem que essa força de Lorentz, vou seguir a nomenclatura do livro, quando é uma força magnética, ele bota aqui um índice mag, tá? Ela é escrita para uma carga pontual em movimento com a velocidade v. Então, vale Q, onde Q é a carga, né, da partícula, vezes um vetor, e esse vetor é um produto vetorial da velocidade da carga com o campo magnético na posição da carga. Então, se você tem aqui uma partícula pontual com a carga Q, nessa posição ela pode estar indo para essa direção aqui, com a velocidade aqui, o campo magnético pode estar, sei lá, para cá. Então, se você quiser saber a força da partícula nessa posição, nesse instante, você tem que fazer o produto vetorial de V com B e multiplicar pela carga, tá? Então, eu acho que a gente não precisa também entrar em detalhes, porque não é a primeira vez que vocês encontram essa força, né? Então, veja que ela é escrita em termos de um produto vetorial. Então, se você não sabe o que é um produto vetorial, o significado geométrico, físico, a princípio você vai tirar muito pouca informação dessa equação, mas veja que ela contempla tudo o que eu falei. Se você mudar o sinal de V, então V fica negativo, né? E aí fica um menos aqui, só que o produto vetorial ele não é comutativo, então você pode inverter de novo e isso aqui fica um negativo, e aí você tem uma força no sentido contrário. Tá? Então todas essas informações estão contidas na lei de força de Lorentz. Então essa é a primeira vez, a primeira ocasião que aparece o B aqui, que é o nosso campo magnético. Ele aparece dentro da lei de força. Tá? Você pode achar que isso é análogo à lei de Coulomb da eletrostática, mas não é. Lembra que a lei de Coulomb te dá uma força entre duas cargas, e o campo elétrico nem aparece na lei de Coulomb. Aqui não, é uma força, mas ó, que aparece o campo magnético. Então essa equação aqui ela não vai te dizer como é que você pode calcular, por exemplo, um campo magnético criado por uma distribuição de correntes. A gente vai ver isso lá na frente, tá? Mas a gente pode tirar, por exemplo, algumas informações dessa relação, como a dimensão do campo magnético. Então, se você fizer uma análise dimensional dessa equação, você tem que a dimensão de força, que é o lado esquerdo dessa equação, vai ter que ser igual à dimensão de carga vezes a dimensão de velocidade vezes a dimensão do campo magnético. Consequentemente, a dimensão do campo magnético vai ter que ser igual à dimensão de força dividido pela dimensão de carga dividido pela dimensão de velocidade. A dimensão de força é Newton, a dimensão de carga é Coulomb e a dimensão de velocidade é metro por segundo. Eu vou escrever isso aqui dessa maneira. Newton, e vou colocar assim, Coulomb por segundo vezes metro. Tá? Eu não botei aqui ainda, mas essa quantidade a gente chama de T para Tesla. Então, o Tesla é um Newton por Coulomb por segundo vezes metro, tá? É a unidade do campo magnético. Então, o campo magnético ele vai ter tantos Tesla naquela posição, tá? E assim por diante. Eu escrevi dessa forma porque Coulomb por segundo vai ser a dimensão de uma quantidade que a gente vai estudar, que é a dimensão de corrente, que a gente vai introduzir o ampere. Então, Coulomb por segundo é, na verdade, ampere. Então, isso aqui pode ser escrito como Newton, ampere por metro, tá? Isso vai ser útil depois quando a gente for juntar algumas equações. Então imagine que você tem uma partícula aí carregada em movimento e nesse espaço onde ela está se movimentando tenha tanto um campo magnético como um campo elétrico. Então nesse caso a força que atua nessa partícula pontual, né, a força total, se você quiser escrever,
vai ser a soma de uma força elétrica com a força magnética, que vai ser Q. O Q aparece, né, nas duas forças. Lembra que a força, né, é carga vezes o campo, né? Então é QE mais V vetor B. E aí você sabe pela segunda lei de Newton, né? Se você quiser brincar, isso aqui é massa vezes a aceleração. A posição da partícula no tempo aqui derivada duas vezes. Então essa lei de força, ela é válida aí no regime não relativístico, né? Da maneira que eu escrevi. A lei da força de Lorentz, junto com aqui a parte do campo elétrico, se você pegar essa equação da força, né, QE mais QVB, e juntar com as equações de Maxwell, que vocês vão ver lá depois também, equações de Maxwell gerais, equação de Maxwell geral, elas formam tudo o que você tem para saber da eletrodinâmica clássica. Tudo. Toda a eletrodinâmica clássica é resumida na lei de força, que é a soma da força elétrica com a força magnética, mais as equações de Maxwell na forma mais geral, onde os campos podem variar no tempo, etc. Tudo que tem sobre o eletromagnetismo clássico está contido nessas leis. Então veja que, a partir daqui, né, você pode puxar já uma classe de problemas que é: suponha que o campo elétrico na região do espaço seja tanto, e suponha que nessa região do espaço também existe um campo magnético dado por tal. Calcule o movimento da carga. Então isso seria um problema de cinemática. Eu não vou cobrar nada disso, tá? Eu acho que vocês já fizeram alguns problemas em Física 3 também. O Griffiths ele discute dois tipos de movimento, porque são trajetórias bem, assim, não triviais que as partículas executam sobre a ação do campo magnético. Se você jogar, por exemplo, uma carga no campo magnético, ela começa a fazer voltas assim. Tá? Tem alguns movimentos que ele chama de movimento síncrono, movimento de cicloide. Tá? Dada a força, qual é o movimento da partícula? É o que vocês fazem em mecânica, em física 1. Então aqui vocês podem fazer a mesma brincadeira, só que agora com campos elétricos e magnéticos. Tá? Eu não vou cobrar essa parte não. Tem até eu botei aqui, o exemplo 5.1. Se você viu o exemplo 5.1 do livro, você vai ver uma aplicação onde ele resolve as equações de movimento. Tá? Então até agora eu não estou dizendo como é que a gente calcula o campo magnético, tá? Não tem nada. Se você souber o campo magnético, a força da partícula vai ser isso aqui, se ela tiver com velocidade v, tá? E assim por diante. Então essa lei de força magnética, ela parece simples, mas por trás tem alguns conceitos muito sutis, que é o que eu queria aqui discutir inicialmente. Vou deixar aqui só a abertura, depois a gente vai ver um exemplo, tá, de um paradoxo disso aqui, que é o seguinte, ó. A força, vou até colocar aqui em outra letra, a força, tudo isso aqui é consequência, tá, dessa lei de força. A força magnética nunca, vou colocar assim, nunca realiza trabalho. Olha só que frase forte. A força magnética nunca realiza trabalho. Como assim, né? A gente viu que o trabalho é algo muito importante aqui no nosso estudo de cargas, porque é através do trabalho que a gente aumenta a energia do sistema. Então, estou dizendo para vocês que a força magnética ela nunca pode aumentar ou diminuir a energia do sistema. Em termos assim, de uma partícula pontual que se propaga aqui com uma certa velocidade, se sobre essa partícula estiver atuando somente uma força magnética, dada por essa equação aqui, essa força não tem como alterar o módulo da velocidade da partícula. Você não pode acelerar nem frear nada. O módulo tem que ser sempre constante. Ela pode alterar a direção, porque alterar a direção da velocidade, você não está realizando trabalho, você não está mudando energia. Lembra que a energia cinética só depende do quê? Do módulo da velocidade ao quadrado. Se você alterar a direção somente, você não muda a energia. Né? Então a força magnética ela só pode mudar a direção, ela não pode acelerar uma partícula ou frear, porque ela nunca realiza trabalho. Como é que eu sei isso? Isso aqui provo facilmente. Qual seria o trabalho? Imagina uma partícula
que ela está inicialmente nessa posição e ela vem para cá. Ou seja, ela teve aqui um deslocamento infinitesimal dr, certo? E durante esse deslocamento, ela estava com a velocidade v. Tá? Então ela veio para cá na velocidade v e vamos supor que durante esse movimento daqui para cá, uma força magnética atuou nessa partícula. Eu quero saber qual foi o trabalho infinitesimal criado por essa força magnética. Ora, por definição, o que é? É a força magnética, produto interno do deslocamento, né? Que é o dr que eu estou chamando. Só que a força magnética é Q, aqui em cima, né? V, vetor, campo magnético. Produto interno, o deslocamento, né? Se ela veio para cá, daqui para cá, deslocou dr numa velocidade v, é claro que o deslocamento é v e o tempo que ela levou daqui para cá, né? Porque v dr dt. Então, esse dr aqui é v dt. Mas olha só, quando você tem um produto vetorial, onde aparece um vetor, e você faz o produto interno com o mesmo vetor, isso é zero, sempre. Por quê? Porque quando você fizer o produto vetorial desses dois vetores, o vetor resultante vai estar perpendicular aos dois. Então ele vai estar perpendicular a V. Então quando você faz o produto interno com V, dá zero. Então, o trabalho, vou até colocar aqui, o trabalho da força magnética é sempre zero. Note que o argumento aqui, ele é geral. Eu apliquei para um deslocamento pequenininho, né? Mas, obviamente, se você estender isso para qualquer trajetória, continua sendo zero. Então, a força magnética nunca realiza trabalho. Ela nunca vai poder aumentar ou diminuir a energia do sistema. E aí, se você parar agora para pensar, existem várias situações onde, se você olhar, você vai querer dizer que ó, a força magnética aqui está realizando trabalho. O exemplo mais assim fácil de eu falar para vocês do dia a dia é se vocês olharem assim aqueles, como é que eu chamo? Um lugar onde a galera joga carro assim que foi abandonado, né? Tem um depósito de carros abandonados. E você tem umas máquinas lá, não sei o nome, né? Mas eles usam as máquinas para levantar a carcaça. E se vocês já viram isso, o que está trabalhando ali é na verdade um ímã. Então aquela máquina, o cara dirige, aí ele aciona aí um ímã e o ímã puxa o carro para ele levar para outro lugar. Então, ora, se o carro inicialmente está no chão e aquela máquina puxa o carro através de um ímã, o carro ganhou o que? A energia mgh, além de ter ganho uma energia cinética, porque ele se moveu. Como é que a força magnética não está realizando trabalho ali? A gente vai discutir, né, o papel do trabalho da força magnética, que é sempre zero, daqui a pouco. Então segura aí, tá, essa discussão. Perfeito. Então a gente tem aqui já umas equações da dinâmica, né? Se você conhecer os campos B ou E, tanto faz, se você conhecer o campo magnético aqui, você consegue, a princípio, calcular a trajetória de uma partícula. Porém, o que a gente está interessado realmente é como obter esse campo magnético, né? Dada aí umas cargas, dadas as cargas em movimento, como é que eu obtenho B? Tá? Então aqui é que vai entrar o papel da fonte do campo magnético. Qual que seria a fonte do campo elétrico? Cargas, né? Cargas paradas. Fonte do campo elétrico estático, né? Que foi o que a gente estudou. Cargas paradas. Se eu tiver uma carga parada aqui, outra carga parada aqui, eu sei que isso vai gerar um campo elétrico. Agora, qual seria a fonte? Qual seria a fonte do campo magnético? Então, em geral, a fonte do campo magnético são as correntes. E é isso que a gente vai discutir agora. E esse papo das correntes, ele pode se tornar tão complexo, tão profundo, que alguns livros de texto dedicam um capítulo inteiro só para falar de corrente. Porque a gente vai ver que de fato tem algumas sutilezas na descrição dessas cargas que se movem, né? Eu já falei alguns aqui, que é o fato que nem todo movimento de cargas vai gerar um campo B que é estático. Então a gente vai ter que excluir esses sistemas, tá? E tudo isso a gente vai fazer agora. Quando é que eu sei que uma dada distribuição de corrente vai gerar um campo estático ou não? Porque a gente está interessado inicialmente só em campos estáticos, tá? Que é a magnetostática.
Depois, assim, vocês vão ver o que acontece quando as correntes são mais gerais, aí pode gerar campo elétrico que varia no tempo, campo magnético que varia no tempo, vai dar origem a ondas eletromagnéticas, mas por enquanto, tudo aqui, nossos campos estão estáticos, apesar de que as cargas vão se mover agora, tá? Ok. Então, imagine, a corrente obviamente está associada quando a gente fala em corrente elétrica, você já pensa em fio condutor, um fio qualquer que você vê na tomada, né? Então, vou utilizar esse exemplo, já que ele está tão impregnado na nossa cabeça, para começar a nossa discussão de corrente. Imagine que você tem um fio, então vou desenhar aqui um fio muito reto, aqui um fio reto, e esse fio ele é muito longo, tá? E sei lá, uma parte do fio está conectada na bateria, a outra no terminal, tanto faz, de modo que esteja passando aqui uma certa corrente. Vai definir corrente agora. Então, quando eu falo corrente, pega o sentido comum do dia a dia que vocês estão acostumados, que é o que? Um fluxo de cargas. Né? No caso, cargas positivas, porque é a nossa convenção. Muito ruim, por sinal, mas é a nossa convenção. Aí eu chego para você e digo o seguinte: para aqui numa posição, para aqui nesse ponto P do fio. E eu digo para você, fica observando esse ponto P por um intervalo de tempo, que eu vou chamar de dt. dt segundos. O dt pode ser 10 segundos, 2 segundos. Olha nesse ponto aqui, olha, sei lá, por 2 segundos. Só que a gente quer pegar né, sempre valores infinitesimais. Então, olha um intervalo de tempo muito pequenininho. Aí eu falo isso para você. Você vai lá no ponto P e olha. Aí eu digo, nesse intervalo dt, quanto de carga passou por esse ponto? Aí você vai, pô, nesse intervalo, dt passou aqui dq cargas, né? dt coulombs. Segundos é a unidade de medida S, e coulombs também é a unidade aqui, né, do SI, que é coulombs. Aí eu chego para você, beleza, eu vou definir a corrente I, e a gente vai chamar de I, nesse ponto P, onde você está olhando, como sendo a quantidade de carga que passou dividido por dt. Só isso. Tá? Então, a unidade de I, vou botar assim, a unidade de I é carga, dq, né, sobre tempo, que é coulomb por segundo, e isso a gente vai chamar de A, que é homenagem a ampere. Então, sempre que a gente fala, passaram tantos 5 amperes, quer dizer que está passando 5 coulombs por segundo, numa determinada posição. Então, vocês estão vendo que ampere ele aparece na definição de corrente, ó, coulomb por segundo. Aí, se você voltar aqui, olha a unidade do campo magnético. Está vendo que aparece aqui é exatamente coulomb por segundo? Então, a unidade do campo magnético posso escrever como sendo Newton, ampere, vezes metro. Tá? Foi só por isso que eu escrevi aqui o coulomb junto do segundo. Perfeito. Aí você pode pensar, e se eu pegar um outro ponto? Né? Se eu pegar aqui um ponto P', aí você vai e calcula, você já tem aqui a corrente no ponto P, que seria o dq, dt, e você pode ter aqui a corrente no ponto P'. E a princípio não precisa ser igual, né? Pode ser que eu tenha, sei lá, um certo sistema que mais cargas passam aqui, por exemplo, pode ser que aqui você faça uma medida de um dq' diferente do dq no mesmo intervalo de tempo, dt. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que no mesmo intervalo de tempo, se você olhar o fio inteiro, se o dq', por exemplo, for maior do que dq, quer dizer que mais cargas passaram por P' do que P, no mesmo intervalo de tempo. Então quer dizer que em algum lugar aqui teve um acúmulo de cargas, porque se as cargas fossem todas bonitinhas, constantes, uma atrás da outra, o número de cargas que passa em qualquer posição no mesmo intervalo de tempo seria igual, não é verdade? Mas no caso mais geral, não precisa ser. Eu posso ter um fio e que numa determinada posição do fio eu tenho mais cargas passando por unidade de segundo do que ali. Tá? E é aqui que a gente vai fazer a nossa primeira premissa, que são as correntes constantes. Parece um nome estranho, porque corrente já tá indicando que tem um movimento de cargas, né?
Mas eu não estou dizendo que as cargas estão constantes em posições paradas. A corrente é constante. Corrente constantes. Numa corrente constante e que eu disse que em geral depende da posição onde você está, não vai depender. É I que é constante. Ou seja, se eu pegar um fio aqui, 10 metros, e colocar 100 pessoas em cada posição do fio, olhando a quantidade de carga que está passando por uma mesma unidade de tempo, eles vão obter o mesmo número. O cara ali vai dizer aqui passou 5 km por segundo, o outro vai dizer aqui também passou 5 km por segundo, ali também passou 5 km por segundo. Então a corrente é a mesma em todas as posições do fio. Quando isso acontecer, a gente chama essa corrente de corrente constante. E é aqui, ó, que eu vou dizer talvez a frase mais importante para a nossa ideia inicial. Correntes, apenas correntes constantes geram campos magnéticos estáticos. Olha só que coisa profunda eu acabei de falar para vocês. Eu estou dizendo, se você tiver uma corrente, um fio onde passa uma corrente, e numa determinada posição do fio você observa que passa mais carga por segundo do que outra posição, e você olhar o campo magnético que esse fio gerou no espaço, esse campo não vai ser constante no tempo, vai variar. E eu quero excluir esses casos. Eu quero estudar apenas correntes constantes, onde o fluxo vai ser bonitinho em cada posição, em cada ponto do fio. Perfeito? Eu espero que tenha ficado claro. A gente vai evoluir ainda, tá? Nesse pensamento. Então, correntes constantes são caracterizadas, ó, por um número I, onde dq e dt, em qualquer posição do fio, vai ser uma constante. É isso que eu quero dizer. Então, agora vocês sabem que é uma corrente constante. Ah, professor, se eu ligo uma coisa na minha tomada, eu chego em casa, ligo meu aparelho aí, meu celular. Então, quando eu ligo na tomada, eu sei que vai passar uma corrente no fio. Aquela corrente é constante? Não. Se você olhar a corrente das tomadas aqui do Nordeste, do Brasil, acho que elas têm uma frequência de oscilação, que se eu não me engano é 60 Hz da corrente, tá? Isso quer dizer que a corrente de um fio lá da casa, ela não tá, ela tá em certas posições do teu fio ali, vai ter mais fluxo de carga do que em outras posições. Mas mesmo assim, se você pudesse calcular o campo magnético ou medir o campo magnético criado por esses fios que a gente usa em casa, vocês vão ver que ele é aproximadamente constante. Então existe uma certa aproximação aí envolvida, tá? Pode ser que pode ser que não seja realmente constante a corrente, mas o campo magnético gerado também seja aproximadamente constante. Então essas coisas não são realmente não é água e óleo, né? Não tem uma separação muito nítida. Perfeito. Existe uma outra maneira de você escrever corrente. Na verdade, eu escrevi um I minúsculo, mas eu vou utilizar a notação do livro e ele escreve um I maiúsculo, tá? Que eu me confundi. Então, imagine que isso tudo aqui é maiúsculo, só para a gente deixar a notação fixa. Então, imagine que você conheça a densidade linear de carga desse fio, né? Óbvio, né? Se está se movendo, para a gente são os prótons que estão se movendo. Então, esses prótons que estão se movendo, eles formam a densidade linear de cargas. Eu tenho tantos coulombs por metro ali no fio. E vamos supor que essa densidade de carga se move com a velocidade v. Então, a outra maneira alternativa é você escrever a corrente I como um produto da densidade de carga do fio, da densidade de carga que estão se movendo, vezes a velocidade. Estranho, né? À primeira vista, mas olha só as unidades. Eu tenho corrente, que a gente viu é coulomb por segundo, né? Tá aqui. O lambda é coulomb por metro. E a velocidade é metro por segundo. Então, se você cancelar aqui, os dois lados batem a mesma unidade, como deve ser. Tá? E a gente pode generalizar ainda mais, porque um fio ele nunca vai ser reto. Né? Em geral, você vai ter um sistema que o fio vai fazer assim. E vai estar passando uma corrente aqui, nesse sentido. Então, a gente vê que a velocidade, se você pegar aqui um elemento do fio, a velocidade vai estar para cá
e a velocidade ela vai mudar com a posição, né? A velocidade ela vai seguindo a posição aqui da velocidade dos prótons que estão se movendo. Sempre que eu falar prótons se movendo no fio é pela convenção, tá? Geralmente são os elétrons. Mas a velocidade, se você imaginar aqui uma origem do sistema de coordenadas, aí você pega um vetor que vai da origem até uma posição do fio, você vai ter uma velocidade num sentido. Se você pegar uma outra posição, a velocidade vai estar apontando aqui para baixo, depois vai para cá. Então a velocidade é uma função do fio. Então a gente pode escrever, na verdade, a corrente como algo vetorial. A corrente é um vetor que vai ser lambda vezes o vetor velocidade. Então esse aqui está me dizendo, para cada posição do fio, você pega aqui uma posição. A corrente nessa posição é dada pela densidade de carga nessa posição e o vetor velocidade nessa posição, que vai estar no sentido da corrente. Perfeito? Então essa é uma maneira alternativa de você... A gente está criando aqui, na verdade, um campo vetorial, né? Que ele se aplica aqui no fio. Perfeito. A gente vai generalizar, tá? Eu acho que na próxima aula, essas equações para as densidades de corrente. Porque, veja, nem sempre a corrente está num fio muito fininho, né? Eu estou considerando o fio tão fininho aqui que quando eu comecei minha discussão, eu disse, ó, você olha um ponto do fio, que ele é tão fino que um ponto está pegando todo o fio praticamente. Se você olhar na prática, um fio ele tem uma certa largura aqui. Então, o fluxo de cargas pelo fio se dá através de uma área, de uma seção transversal. Então, a gente vai depois generalizar para essas cargas, né, para esse fluxo de cargas que está no espaço tridimensional. Tá? Mas essa aqui é uma boa aproximação quando o teu fio for muito fininho. Então, com esse papo agora, né, com a nossa descrição de corrente, a gente pode chegar numa expressão para uma força que esse fio aqui do início da aula sentiu. Ou esse, né? A gente está vendo que se você pegar dois fios, olha esse fio aqui. Esse fio ele vai sentir a ação de um campo magnético criado por esse fio, que a gente ainda não sabe calcular, mas a gente sabe que essa corrente aqui vai criar um campo magnético nesse fio, né? Foi o que a gente fez aqui. Então a gente consegue chegar numa expressão para força. Vamos fazer isso agora. Eu também acho que não seja algo novo. Acho que vocês já estudaram esse tipo de expressão para força. Então isso aqui será mais uma revisão. Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui um fio passando a corrente e o fio faz isso aqui. Ele vem aqui, blá blá blá, e vem para cá. E vai embora. Nesse fio está uma corrente nesse sentido. Daqui para cá. E vamos supor que esse fio esteja numa região onde exista um campo magnético que está aqui com essas linhas de campo. Arbitrária, tá? Estou escrevendo totalmente arbitrário. Então essa cor azul significa as linhas de campo de um campo magnético. Ok, então a gente sabe que se um fio por onde passa uma corrente I, vou colocar aqui a corrente I como sendo um vetor, se o fio por onde passa uma corrente I está na região onde tem campo magnético, ele vai sofrer uma força. Foi isso que a gente discutiu aqui em cima, né? Aqui, todo esse papo inicial. Então eu quero uma expressão para essa força. Será que é possível? Bom, vamos lá. A gente sabe a força numa carga pontual, né? Que é aqui, é a lei de força de Lorentz. Então, se eu tiver só uma carga pontual, eu sei que a força nela é dada por essa expressão. Então, vamos aplicar essa expressão aqui. Aí você diz, pô, mas eu não tenho uma carga pontual. Mas vamos considerar, ó, vamos pegar aqui um pedacinho muito pequenininho do fio, tipo aqui, ó, essa seçãozinha do fio. Tá? Imagina essa seçãozinha do fio aqui, um comprimento infinitesimal, sei lá, vamos pegar aqui dl. Então, um tamanhozinho do fio dl. Ora, se você olhar, esse tamanhozinho é tão pequenininho e dentro desse fiozinho tão pequenininho vai ter uma carga ali que é tão pequenininha que vai ser praticamente uma carga pontual. Então eu vou chegar para cá, aqui e vou dizer, olha só, então a força magnética nessa seção do fio que é tão pequena que parece uma carga pontual é o quê? De acordo com a lei de Lorentz, é a carga, então ó, dq, então, nesse elemento dl existe aqui um dq, tá? E lógico, a densidade de carga linear é dq sobre dl.
né, que é Coulomb por metro. E pela lei aqui de Lorentz, isso aqui vale a velocidade v dessa partículazinha pequenininha que está se movendo com a corrente, né? Então isso aqui é a velocidade da corrente, produto vetorial com o campo magnético nessa posição aqui. Não é a mesma coisa, é a mesma expressão da lei de Lorentz. Só que agora eu botei minha carga muito pequenininha. Ora, eu posso fazer aqui algumas mudanças. Ó. Eu posso escrever o dq como sendo lambda dl. Concordam? Então isso aqui fica, eu vou só escrever assim para ficar igual às notas. V vetor B e o dq lambda dl. Porque lambda é a densidade de carga e eu multipliquei pelo comprimento, né? Então olha só o que aparece aqui, ó. O que é velocidade vezes lambda? Você acabou de definir. É a corrente naquela posição. Só que a corrente para a gente vai ser sempre, né, a mesma em todo o fio, então é a corrente do fio. Então isso aqui eu posso escrever como sendo I vetor B dl. E se eu quero a força, então, esse aqui é a força, ó, dF, nesse elementozinho aqui, de tamanho dl, por onde passa a corrente I. Se eu quero a força no fio inteiro, eu tenho que integrar. Então, se eu integrar essa expressão, eu obtenho uma integral no fio I vetor B dl. E eu posso definir, só para escrever isso aqui de uma maneira mais simples, porque o vetor, a corrente para a gente, ela vai ser constante. Né? A gente vai estar interessado inicialmente onde a corrente é constante. Então esse I, na verdade, é um vetor, então ele está variando em toda a posição do fio. Eu não posso tirar da integral o vetor. Né? Se esse fio fosse reto, beleza. Aí o vetor I ele é sempre na mesma direção. Mas se o fio faz curva, o vetor I ele muda com a posição do fio. Então eu não posso tirar da integral. Mas eu posso definir um novo vetor dl. E esse novo vetor dl que eu defini, o módulo dele, eu vou dizer que ele vai ser igual a esse elemento dl do fio, que é o que está aqui. E a direção dele eu vou colocar na mesma direção da corrente. Então ele vai estar mais aqui, ó, esse vetor. Então com isso eu posso escrever a integral no fio como sendo I, ou seja, eu transfiro ó, o vetor que está no I para o dl. Mesma coisa, tá vendo? Eu defini aqui um novo vetor dl que está na mesma direção da corrente. Então, se eu escrever esse vetor como sendo a componente vezes o vetor unitário, esse vetor unitário eu encaixo ele com o dl. Ó. E se eu assumir que a corrente do fio é a mesma, aí eu posso tirar, ó, porque agora não é vetor que está aparecendo aqui. É dq dt, é Coulomb por segundo. Então eu sei que é igual. Então, se a gente assumir que a corrente é a mesma, a força magnética que está atuando nesse fio é I integração do fio dl vetor B. Então, para calcular a força que está no fio, eu preciso saber o campo magnético em todas as posições do fio, ou seja, o campo magnético é essa aliança, eu preciso saber o B aqui, o B aqui, o B aqui, em todas as posições do fio. Faço um produto vetorial com o vetor dl, que é um vetor que está tangente ao fio na direção da corrente, e integro isso em toda a região do fio. Tá? E é isso no final vai te dar um vetor. Esse vetor será a força magnética que o fio sente pela ação do campo magnético externo. Essa equação aqui eu lembro de ter estudado, sei lá, em Física 3, pelo menos, talvez não nessa forma de integral do fio, né? Mas não é novidade, tá? Ela toma a forma bem mais simples quando o teu fio é reto ou o campo magnético é constante em todas as posições do fio. Se o campo magnético for o mesmo, aqui, 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 nesse caso não é pela imagem, você consegue ver, mas se você tiver um sistema em que o campo é o mesmo, o campo magnético
em cada posição do fio aponta na mesma direção, no mesmo sentido, no mesmo módulo, então ele sai da integral. Aí eu fico só com a integral disso aqui, ó, que é o quê? É você somar todos os vetores da resultante, tá? Então a gente vai aplicar essa equação num problema. Deixa eu ver só se eu tenho tempo. Já tem 1h20, eu vou deixar para a próxima aula. Mas vai ser o problema lá que vai aparecer o paradoxo. Eu vou considerar um sistema onde eu tenho um fio passando a corrente no campo magnético, a gente vai calcular a força. E aí esse fio que está no campo magnético, ele vai estar segurando a massa. E aí a gente vai ver que dependendo da corrente que eu coloque, esse fio ele pode se movimentar por causa da força do campo magnético e aí levantar essa massa. E se a massa levantou, ela ganhou uma energia mgh. E parece que é o campo, parece que é a força magnética que está exercendo o trabalho. Então vai ser um exemplo muito interessante, tá? Que vai ilustrar um paradoxo entre aspas, lógico, não tem paradoxo nenhum. Mas é um exemplo bom para a gente ver o papel da energia aí em sistemas magnéticos. Então vou deixar para discutir na próxima aula, que já deu aqui 1h21 minutos. Então na próxima aula a gente continua esse assunto.